Hoje você vai aprender a melhor receita da vida. Eu vou te ensinar um recheio delicioso, muito fácil de fazer, e um creme de batatas com queijo que vai te surpreender. Essa receita é perfeita para datas especiais, para o Dia das Mães. Vamos lá para o passo a passo? Para fazer essa receita, eu vou usar massa do tipo conchiglione. Concha, né? Concha, viu, pessoal? É concha aqui, ó. Gente, eu vou fazer um creminho de batata com queijo. Anote aí no seu caderninho. 200 gramas de batatas sem casca. E fala aqui para mim nos comentários de onde você está nos assistindo. Eu quero saber. Meia colher de sobremesa de sal. É uma receita muito fácil de fazer. Você só tem que prestar atenção no passo a passo. Agora eu vou levar para cozinhar. A nossa batata já está no ponto. Aqui eu vou desligar o fogo da batata, mas vou aproveitar um pouco da água do cozimento. Amasse as batatas com elas ainda quentes. 2 colheres de sopa de leite em pó. Essa receita vai te surpreender. 1 colher de sopa de margarina e o caldo do cozimento. Vá colocando aos poucos. Pode escrever aí em média de 20 a 30 gramas de queijo gorgonzola. Não precisa muito, tá? E para deixar o nosso creme de batatas aveludado, eu vou usar 100 gramas de creme de leite. A metade de uma caixinha, viu, gente? Já está pronto, olha só. Aqui na panela eu vou derreter 1 colher de sopa de margarina. Eu vou refogar 2 tomates cortados em cubos, 1 cebola grande cortada em cubos, 1 colher de sopa rasa de páprica doce e 2 dentes de alho ralados no lado mais fino do ralador. Vou deixar refogar aqui por uns 3 minutos. Tomate e cebola muito bem refogados. Agora adicione 400 gramas de carne moída. Essa daqui é a patinho. Gente, todas as vezes que a gente vai comprar carne moída, o que é que perguntam, produção? Você quer que moa 1 ou 2 vezes? E você escolhe o quê? Geralmente eu peço 1 vez, mas tem gente que prefere 2 vezes, né? Fala aqui pra gente nos comentários, você prefere 1 ou 2 vezes que moa a carne? Aí aqui agora eu vou adicionar 1 colher de sobremesa rasa de sal, 1 colher de sopa rasa de açúcar. Sim, gente, açúcar dá um toque todo especial aqui. E aquilo que eu falo sempre, cada pessoa tem um modelinho particular de fazer o recheio da carne moída, né? Eu faço assim. E aqui eu tenho 1 xícara de 150 ml de extrato de tomate. Extrato mesmo, viu? Faça essa receita com extrato. Use o extrato porque fica mais encorpado, tá bom? E eu vou colocar para cozinhar com 100 ml de água. E eu pensei que você nem ia aparecer hoje. Lógico que ia aparecer. Você sabe que eu amo esse macarrão, é maravilhoso. É, né? Gente, o sabor dessa carne vai te surpreender. Olha, eu coloco 3 galinhos de manjericão. Assim, é só para soltar todo o sabor e o aroma dele aqui no nosso recheio. Agora vamos cozinhar. Aí agora é só tirar o talo aqui. Se cair algumas folhinhas, não tem problema não, tá? É só o talo mesmo. E aqui eu quero chamar a sua atenção para a textura dessa carne. Ela é assim. Você não pode deixar ela com muito molho. Por isso que eu só coloquei 100 ml de água. Porque aqui, ó, no fogo baixo, ela já está cozida. E esse é o momento para você provar o sal. Para mim aqui já está no ponto.
É um recheio muito fácil de fazer. Vou finalizar aqui com 12 azeitonas. Prontinho. Em uma panela, eu vou colocar 4 litros de água. Eu vou levar para ferver com uma colher de sopa cheia, viu? Não se assuste não, de sal. Há quem diga que você tem que cozinhar macarrão com uma água salgada, quase que com uma água salgada do mar. Que poético isso. Gente, cada pessoa tem um modelinho, viu? Se quiser colocar um fio de óleo de azeite aqui, pode colocar. E agora eu vou levar essa água para ferver. É fácil de encontrar no supermercado. Olha só como são as conchinhas. Agora, uma dica que eu quero chamar a sua atenção é que quando você for colocar para cozinhar, na embalagem tem escrito de 10 a 12 minutos. Não deixe esse tempo. Se você deixar cozinhar demais, vai desmanchar. Então, anote essa dica aí no seu caderninho, tá bom? Olha, eu não vou cozinhar o pacote todo. Aqui tem 500 gramas. Eu vou cozinhar a metade. 250 gramas de massa conchiglione. Concha. E aqui eu vou deixar cozinhar por 3 a 5 minutos. Ou até que eu perceba que ele está assim num ponto al dente. Olha, já está no ponto. 5 minutos. Tchan, 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 tchan. Vamos começar a brincadeira. Olha, gente, tá al dente. Maravilhoso aqui para rechearmos. Aqui eu vou fazer uma caminha com o nosso creme de batatas e queijo. Gente, pense num sabor maravilhoso. Ah, Edva, eu não quero fazer esse creminho de batatas. Posso fazer outro? Pode. Você pode usar um molho branco aí de sua preferência. Pode usar também aquele sachê de molho de tomate, né? Isso, pode. Aqueles prontos. É o molho pronto. Agora eu vou montar. E, gente, não precisa lavar. Escorreu, deixa esfriar um pouco para você não se queimar. E é só rechear assim. Olha que fofo. Nossa. Coloca aqui. Minhas glândulas salivares já estão pulando de alegria aqui. E se você gostou dessa receita, não esqueça de deixar o seu like e de compartilhar com seus amigos. E é tão gostoso fazer isso daqui. Imagina você aí no domingo com sua família. É divertido, gente. É divertido demais. Cada um pega uma colher e fala, vamos me ajudar? Vamos. E vira uma comunhão divertida. É uma massa muito versátil. Você pode colocar o recheio aí de sua preferência. Frango, camarão, bacalhau. Fique livre. Se você quiser rechear com a versão vegetariana, você vai usar ricota com espinafre. Fica uma delícia. Anote aí no seu caderninho. A quantidade do recheio que eu passei para você é a conta certinha de 250 gramas de massa. Olha só aqui. É porque a minha vasilha, ela não deu para colocar. Aí se você quiser dobrar a receita da carne, aí você vai conseguir fazer o pacote todo de 500 gramas, tá bom? Para finalizar, eu vou usar 150 gramas de queijo mussarela. Você coloca por cima de cada massinha recheada. Ai, Edva, não quero cortar assim em cubinhos não, quero colocar as fatias. Pode? Pode, não tem problema não. Fique livre, use a sua imaginação, tá bom? 25 gramas de queijo parmesão. Agora eu vou levar para o forno elétrico, não para assar, apenas para gratinar aqui e derreter o queijo. E eu vou usar apenas a resistência de cima. O meu forno ele já está pré-aquecido em 180 graus e eu vou deixar lá por 10 minutos. Que cheiro maravilhoso! Vou pegar aqui para que você veja a qualidade.
Vou cortar aqui. E o cheiro que tá aqui. É um sabor tão maravilhoso. Esse creme de batatas com queijo gorgonzola é tudo de bom. Olha só. Quer produção? Quero, lógico. Delicioso. Façam na casa de vocês, porque a receita está incrível. E eu não faço esse tipo de coisa aqui, ó, para lhe maltratar, não. É para que você veja a qualidade da receita que você vai fazer aí para a sua família. Muito boa. Vale a pena você fazer. Ei, psiu, não vai embora não. Não esquece de deixar o meu like.